Sempre quando eu estou fazendo um treinamento comercial para algum cliente ou para alguma secretária, sempre existe aquele velho problema da taxa de resposta. Olha, Rian, eu enviei mensagem para o cliente, mas ele parou de responder. E com base nisso, a pessoa supõe que ele é um lead desqualificado ou que é apenas um curioso que enviou mensagem e não quer mais o serviço. Não. E muitas das vezes isso pode ser verdade, dependendo da fonte que esse cliente veio. Talvez foi de algum anúncio ruim, talvez foi de alguma estratégia de tráfego pago ruim. Isso aí realmente pode acontecer. Mas a maioria do caso é por conta de alguns erros que as pessoas estão cometendo ali, e essas secretárias estão cometendo, mas às vezes ela nem sabe que está cometendo. É um erro bem óbvio ali, a gente vai desenvolver bem, porque se você entender isso que eu vou trazer nesse vídeo, a gente vai conversar muito sobre o método Spin Selling também, a gente vai aprofundar nele agora mesmo, mas se você entender os conceitos desse vídeo aqui, vai ficar muito mais fácil para você atender as pessoas ali no WhatsApp e parar de ter aquelas velhas objeções onde o cliente fala que vai pensar, onde o cliente simplesmente some e para de te responder. São coisas ali que é normal acontecer, mas existem scripts, estratégias que a gente pode seguir para aumentar essa sua taxa de resposta e aumentar essa sua taxa de fechamento. Hoje eu tenho um script bem validado aqui na minha agência, onde eu desenvolvo para cada cliente meu que entra aqui, porque querendo ou não, um script de vendas precisa ser personalizado ali para o seu serviço. Falando do método que eu segui para criar esse script bem validado, com uma taxa de conversão muito boa, eu preciso te contar que dentro de toda a minha jornada, antes de entrar para o mundo do marketing, eu trabalhei 5 anos na área de vendas. Já vendi terno, já vendi celular, já vendi jogo, já vendi videogame. Então acaba que eu fui calejando nessa parte das vendas durante o tempo. Então coisas ali que para mim, naquela época, poderiam ser óbvias, para outras pessoas nem tanto. E coisas que são óbvias para mim hoje, pro Rian daquele tempo não era nada óbvio, porque eu achava que se eu conseguisse vender um terno ali de 5, 10 mil reais, se eu conseguisse vender um Xbox, um PS4, eu conseguiria vender qualquer coisa. Isso é verdade depois que você tem um fundamento de vendas, depois que você tem um método a ser seguido. Depois que eu entrei para o marketing, entrei para as vendas, abri a minha agência, eu comecei a estudar muito, fiz muito curso mesmo. É até um erro que eu cometi lá no início, que é um erro muito comum também, onde a gente deixa a execução de lado e foca muito em adquirir novos conhecimentos. Foi algo que eu fiz lá que me levou ao conhecimento que eu tenho hoje também. E o conhecimento que eu tenho hoje ainda tem muito que melhorar também, principalmente na parte prática. Que eu quero que você entenda que todos esses cursos que eu fiz, todas essas mentorias de venda que eu fiz, todos seguiam o mesmo fundamento. E não é algo a gente percebe fazendo apenas um curso ou lendo apenas um livro. É algo que a gente vai conquistando durante o tempo. E eu quero falar sobre esses fundamentos aqui com você. Já quero até antecipar que os fundamentos que você precisa para realmente vender o seu serviço e fazer uma venda bem qualificada ali no seu WhatsApp, tá tudo nesse livro aqui. Recomendo muito você ler ele, de verdade. Foi um livro que me ajudou muito e ajuda muito os meus clientes também a se desenvolver mais nessa parte das vendas. Te explicando aqui então os princípios desse livro. O S é você entender a situação ali da pessoa. Por exemplo, a pessoa entrou no WhatsApp com você. Vou trazer um exemplo de nutricionista aqui. A pessoa entrou no WhatsApp com você. Você tem que primeiramente entender a situação que a pessoa está. Porque senão a gente cai naquela velha história de querer vender carne para vegano. Você precisa entender o que a pessoa quer, do porquê ela está te procurando, para assim você conseguir, com as palavras certas, mostrar o seu serviço, mostrar que o seu serviço resolve aquele problema que ela trouxe, resolve ela sair dessa situação que ela está hoje. Então a primeira pergunta que você vai fazer é dentro desse S, você entender a situação. Agora mesmo a gente vai falar desse script, como usar essas etapas da melhor forma no WhatsApp, porque não é só você seguir cada etapa dessa certo, porque pode ter certeza. Quando a gente chega aqui no I e no N, eu já fiz o teste, ali no WhatsApp a gente começa a receber muitos vácuos, a taxa de resposta desce lá embaixo.
Então, agora mesmo a gente vai conversar sobre isso. O P, a gente já tá falando do problema, a gente entender o problema que a pessoa tem. Certo, você me procurou hoje por qual problema? Hoje você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer ter mais saúde? Qual problema de saúde você tá querendo melhorar? Qual problema ali da sua dieta que você segue hoje, que você não tá conseguindo ter um resultado que você quer? Então você entende o problema. Aqui eu tô dando um exemplo de nutrição, mas você tá entendendo a base aqui, você pode levar para o seu negócio, para a sua empresa. Ou a gente já está falando sobre uma implicação em cima desse problema. Um exemplo, certo? Se você está sofrendo desse problema aqui, por que então você não procurou nenhum profissional? Por que você está passando todos esses problemas de maneira solo, de maneira sozinho? Então você faz uma implicação ali diante do problema da pessoa. É aqui que começa a taxa de conversão começa a baixar, ali dependendo da forma que você faz no WhatsApp. Se você enviar apenas algumas perguntas de implicação, normalmente a pessoa até para de te responder. Isso é muito comum. E depois o N é a necessidade, onde você mostra a necessidade que a pessoa tem de contratar o seu serviço. Então esses são as 4 etapas do método Spin Selling, que se você tiver consciência disso aqui, todas as reuniões de venda, não sei se você faz, todo o conteúdo que você criar, toda conversa que você tiver com seus clientes tem que ser baseado nisso. É uma estrutura muito boa, recomendo realmente muito essa leitura. E agora trazendo aqui, até para a gente falar um pouco mais de um erro muito comum que eu percebo dentro das consultorias que eu faço, principalmente para secretárias, que é aquele erro onde às vezes a pessoa nem sabe o que está cometendo, mas é por conta desse erro que está fazendo a taxa de conversão dessa pessoa cair lá embaixo, que é a pessoa misturar as etapas. Trazendo um exemplo aqui do Spin Selling, ao invés dela fazer a pergunta de situação, esperar o cliente responder, fazer a pergunta de problema, esperar a pessoa responder, ela já vai fazendo tudo de uma vez. Já faz todas as perguntas de uma vez, já envia o PDF com os valores e já envia todos os horários que ela tem disponível. Quando o cliente entra no WhatsApp e vê aquele tanto de mensagem, onde se a gente for parar para pensar, o tempo de leitura que ele vai ter ali vai ser cerca de 3, 4, 5 minutos. Se você enviar um PDF, vai ser mais ainda. Fora o tempo que ele vai ter que tirar para entrar ali na agenda dele e ver o melhor horário para agendar também. E esse erro é muito comum. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas não têm um hábito comum de leitura. Então as pessoas vão entrar no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, no celular, que aparece distrações a todo momento. A pessoa vai entrar ali e vai ter tanta informação, tanto texto, que ela não vai te responder agora, vai deixar para depois, e esse depois nunca chega. Depois ela para pensar, poxa, nem precisava mesmo desse serviço. Isso é muito comum e é um erro que as pessoas não vê cometendo. E quando eu falo de trazer esse método do Spin Selling e não cometer esse erro, a gente vai seguir no script que eu utilizo aqui na agência, onde ele é baseado também em etapas. A primeira etapa sempre vai ser para você entender a situação e o problema da pessoa. Eu gosto de fazer essas perguntas de situação e problema logo já no início, ali na mensagem de boas-vindas. Ao invés de você dar aquelas boas-vindas para a pessoa de maneira seca, olá, seja bem-vindo a meu consultório, agora mesmo eu te respondo. Ao invés de você trazer essas respostas mais secas, você já pode estimular a pessoa com uma pergunta ali já na sua mensagem de boas-vindas. Uma técnica também que vai fazer total sentido você utilizar aí no seu atendimento é todas as mensagens que você enviar, você sempre terminar com uma pergunta, puxando a pessoa para a próxima etapa. Porque se você apenas responder a pessoa, a gente cai até naquele meme, não sei se você já viu, onde a secretária está atendendo, o cliente fala que quer fazer o fechamento, quer agendar a consulta e a secretária só responde um ok. Isso aí acontece muito, não é meme. Mas, e depois a culpa é sempre do marketing ou do time das vendas ali. Mas, para você não cair nesse erro, eu acredito que você não cometa esse erro, mas para você não cair nele, sempre termine as suas mensagens com perguntas, para levar a pessoa para uma próxima etapa. Entrando aqui então na mensagem de boas-vindas, eu vou tentar criar alguma imagem aqui, vou colocar aqui na lateral, vou criar uma conversa fictícia ali, para você entender como funciona cada etapa. Mas, depois que você envia essa mensagem de boas-vindas, você vai terminar com uma pergunta para já entender o problema.
para já agilizar esse atendimento. Então a pessoa já vai começar a falar do porquê ela te procurou, quais são os problemas que ela vem enfrentando. Logo depois, você vai validar o que ela falou. Olha, fulano, isso aí é muito comum mesmo, isso é comum acontecer por conta disso, disso, daquilo. Vou te explicar aqui abaixo um pouco mais de como funciona o meu serviço. E você vai explicando o seu serviço baseado nos problemas e naquela situação que ela mencionou. Você explica tudo, como tudo funciona, e depois, ao invés de você já trazer os seus valores e já trazer os seus horários, ao invés de você cometer aquele erro de juntar todas as mensagens, você vai terminar com uma mensagem de validação. Enviou como funciona o seu serviço, você pergunta, olha fulano, ficou bem claro, ficou alguma dúvida? Porque vai ser nesse momento onde o cliente vai trazer todas as objeções, todas as dúvidas que ele possui sobre o seu serviço. Se você partir já para a apresentação do seu preço nessa etapa, depois de já explicar, pode ter havido muitas dúvidas ali que elas não foram respondidas. E se um cliente tem dúvida diante do seu serviço, ele simplesmente não vai comprar. E isso é uma ação comum, porque ninguém vai gastar em algo que nem sabe exatamente o que entrega, porque ficou várias dúvidas, ficou várias objeções ali que impede você de fazer esse fechamento. Depois que a pessoa trazer essas dúvidas dela ou falar, não, fulano, ficou tudo bem claro, nessa hora provavelmente ela já vai falar, e quanto é, quais são os seus planos e como funcionam os seus valores? Aí sim você já traz os seus valores, já mostrando como funciona, quais são os seus planos, e ao invés de você apenas mandar um PDF, você vai trazer uma outra pergunta para levar a pessoa para a próxima etapa. Olha, fulano, qual desses planos faz mais sentido para você hoje? Qual desses planos encaixa mais para a sua situação? Uma estratégia muito interessante também é que quando você enviar esse PDF, você ter PDF tanto para mulher como também para homens. Então você envia o seu PDF não só com os valores, mas com várias transformações reais, com vários antes e depois de homens. E o PDF de mulher, mesma coisa, vários antes e depois de mulheres. Assim você consegue trazer uma oferta mais impactante. Tem várias formas também para você deixar esse PDF criando uma oferta irresistível. A gente fala que é criar uma oferta tão irresistível que a pessoa vai se sentir burra ao recusar. Então, depois que você enviar esse PDF, você vai trazer aquela pergunta: qual desses planos fez mais sentido para você? Depois que a pessoa responder, aí sim você traz marcando um horário. E quando você for fazer o agendamento, você nunca pode enviar para a pessoa qual horário fica melhor para você, qual dia fica melhor para você. Isso é uma resposta muito ampla que vai demandar tempo para a pessoa decidir. E acaba caindo naquela velha objeção: olha, eu vou ver aqui e te falo, agora mesmo eu vou ver na minha agenda e te respondo aqui, vou ver com o meu marido porque a gente tem uma viagem, vou ver isso e te falo. E eu vou te contar um spoiler aqui: essa pessoa é muito difícil voltar, porque ela precisa de você agora. Daqui uma semana, isso aí nem é mais necessidade para ela. Então a estratégia que você vai seguir é na hora ali do fechamento, você vai utilizar 2 horários. Você vai escolher 2 horários diferentes. Trazendo um exemplo, um na quarta, 10 horas da manhã, e um na sexta ou quinta, 3 horas da tarde. Tá vendo que são 2 horários diferentes, onde você pode trazer ali para a pessoa, para ela escolher. Se nenhum desses 2 horários fizer sentido para ela, ela vai falar. Mas aqui você já está simplificando. A pergunta não é mais qual dia fica melhor para você, e sim se algum desses dias fica bom para ela. Então é muito mais fácil dela responder. E depois que ela agendar, você já envia todas as informações que precisa também, os próximos passos. Mas essa estrutura aqui vai mudar completamente essa sua taxa de conversão. Não comete esse erro de juntar todas as etapas de uma vez. E caso a pessoa pare de te responder dentro de uma dessas etapas, pode ficar tranquila, é normal. Por isso que existe as estratégias de follow-up, onde você vai reanimar essas vendas, a recuperar esses leads. Então são mensagens estratégicas ali que você vai enviar para a pessoa, perguntando se ela viu sua mensagem, para reanimar essa venda e reativar ela. Mensagem de follow-up para já trazer o máximo possível aqui em um vídeo só. É aquela velha mensagem: olha fulano, eu vi aqui que você não respondeu a minha mensagem, acredito que o seu tempo esteja corrido, o meu também tá por aqui. Mas, só para ficar mais claro, você conseguiu ver minha mensagem acima? E deixa a pergunta bem visível lá também, sempre terminando com uma pergunta. Se ela não responder, tem outras mensagens para ser enviada. Pode ficar tranquilo, não vai ser chato você ficar enviando essas mensagens, porque
Se a pessoa não querer te conversar mais com você, ela simplesmente te bloqueia. E lembre que a pessoa te enviou mensagem, ela que tá te enchendo o saco, ela que te enviou uma mensagem, ela que quer uma resposta. Então, você apenas querer continuar o atendimento, você não está sendo uma pessoa chata, principalmente se você é um profissional da saúde. A sua função é ajudar as pessoas. O quão benéfico vai ser a pessoa seguir uma dieta, se você é nutricionista. Talvez, se ela começar a seguir uma dieta hoje, ela vai estar aumentando o tempo de vida dela, mais tempo ali com a família, mais tempo com os filhos. Então, você nunca vai ser chato de enviar uma mensagem ali para a pessoa para continuar o atendimento, porque toda essa ação vai ser benefício para a pessoa. E no final, é claro, é mais um cliente, é maior o seu faturamento e maior também a sua taxa de conversão. Se ainda ficou várias dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, ou se não, entre ali na descrição, onde vai ter um link para você entrar em contato diretamente comigo para você agendar um diagnóstico. Nesse diagnóstico a gente vai conversar, eu vou entender a sua situação, vou entender os seus problemas, mas não vou fazer implicação em nada de necessidade aí. Eu quero apenas entender a sua situação atual. Vai ser um prazer ter essa conversa com você e depois, se fizer sentido para você, eu te apresento os meus valores e como funciona a execução dessa estratégia para resolver esse seu gargalo, para resolver esse seu problema. Esse diagnóstico é de forma totalmente gratuita, já clica aqui no primeiro link da descrição, não sei até quando eu vou manter de forma gratuita, mas vai lá, tô te esperando ali do outro lado e até mais. E é claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o like também, até mais.